Sejam então bem-vindos a mais uma edição do nosso Fórum da Juventude. A natalidade é o tema desta edição. Que políticas, que medidas, que incentivos podem e estão a ser feitos para ajudar ou não a aumentar a natalidade? Muito bom dia a todos os convidados. Obrigada uma vez mais por estarem aqui connosco. À minha esquerda tenho Domingos Gonçalves, do Movimento Independente Amarante Somos Todos, Hugo Peixoto, da Juventude Socialista. À minha direita, Inês Batista, da Juventude Social Democrata, e Isabel Miranda, em representação também do Bloco de Esquerda. Obrigada a todos, então, uma vez mais, por estarem aqui connosco. A verdade é que muito se tem falado ultimamente sobre este tema, mas na prática, em concreto, afinal, o que é que estará a faltar, Domingos, para que se consiga incentivar o aumento da natalidade ou a natalidade? Bom dia. O fenómeno da natalidade é um problema demográfico. Do ponto de vista político e para um esclarecimento da opinião pública, é importante referir que as alterações demográficas sentidas em Portugal têm-se caracterizado, no geral, por um decréscimo dos volumes populacionais, com maior incidência para as regiões do interior, resultado dos saldos migratórios e naturais negativos, e tem-se caracterizado por um contínuo envelhecimento da população e por uma tendência persistente de declínio da natalidade, com efeitos adversos para as economias locais, a economia nacional e para a sustentabilidade das estruturas sociais. Mantendo-se este cenário, serão cada vez maiores as pressões políticas em matérias de finanças públicas, nomeadamente no sistema de segurança social. Serão cada vez maiores as pressões nas finanças privadas e poderá existir uma alteração radical dos mecanismos sociais de participação nas esferas da produção e do consumo. Isto quer dizer que, sendo um problema demográfico, pode resultar em graves problemas da capacidade produtiva do país e do consumo. Portanto, a busca de políticas sérias e reais para combater o problema da natalidade passa, inevitavelmente, por aumentarmos a nossa percepção relativamente às relações causa e efeito entre os padrões de natalidade e os fatores que a influenciam, nomeadamente aumentarmos a nossa percepção relativamente aos constrangimentos sociais, económicos e financeiros e territoriais que pesam na decisão de ter filhos ou de não ter filhos, aumentarmos a nossa percepção relativamente às alterações culturais e às alterações das escolhas individuais que pesam para ter filhos e não ter, e aumentarmos a nossa percepção relativamente à forma como as pessoas olham para a vida em família, para a forma como as pessoas olham para a natalidade e fecundidade e para a forma como as pessoas olham para a parentalidade. Tem-se mostrado um exercício difícil, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista político, até como uma ação, como uma reflexão da sociedade civil, porque o fenómeno da natalidade é explicado de uma forma não linear e por múltiplos fatores. Portanto, qualquer solução política que advenha de uma reflexão superficial ou demagoga ou de propaganda política terá sempre efeitos duvidosos, diminutos e com um custo financeiro muito elevado. O problema da natalidade não é um problema de hoje, não é um problema de Portugal, é um problema da Europa. O declínio da natalidade tem-se verificado desde os finais do século XIX e início do século XX. Com especial incidência a partir dos anos 80, sobretudo, que foi a partir daí que se começou a notar mais este declínio. Foi a partir de meados dos anos 80 que se passou abaixo da taxa de substituição de geração, que era 2,1 crianças por mulher, que é dado pelo índice de fecundidade. Portanto, a natalidade foi tema durante este século de muitos debates e também deu origem a algumas teorias ou abordagens. Portanto, isso demonstra também, de certa forma, o quanto é difícil. Eu acho que debater o tema não é difícil porque há muito que se dizer,
mas arranjarmos soluções válidas, eficazes, não é muito fácil, não tem sido muito fácil, os números indicam isso. Portanto, Portugal tem vindo a sentir um declínio relativamente acentuado a partir dos meados da década de 70, que passa de 2,75 filhos por mulher para abaixo de 2,1 a partir dos meados dos anos 80, como a Andrea teve o cuidado de referir, e hoje estamos em 2013 com um índice sintético de fecundidade no 1,21, que é muito abaixo daquilo que é o nível de substituição geracional e que é o mais baixo valor dos 28 países que compõem a União Europeia. Portanto, o que é que está aqui em causa? E para terminar, está aqui em causa, primeiro, a materialização dos fracassos da política económica que tem vindo a ser praticada desde o início dos anos 2000. Portanto, não vou só dizer que é problema do PSD, não, é uma política económica de longo prazo que se arrasta desde os finais da década de 90, inícios do século XXI, dos anos 2000. Que, para além de não conseguir fazer com que a economia portuguesa seja competitiva, e o facto de ela não ser competitiva faz com que as pessoas se afastem do seu país e não permite que outras pessoas que pudessem substituí-las venham para o nosso país. Portanto, é um problema demográfico que tem consequências ao nível da desertificação dos territórios, que tem consequências ao nível da economia, da finança e da sustentabilidade das estruturas sociais. Muito bem, muito obrigada, Domingos, por esta intervenção e também, de certa forma, a introdução ao nosso tema de hoje, o nosso debate. Hugo Peixoto, obrigada por estar aqui connosco também. Algumas das ideias que tínhamos também aqui, e naturalmente dando seguimento a esta primeira questão em cima da mesa, tinha que ver com a própria relação, a harmonia entre a família e o trabalho, o teletrabalho, um horário cada vez mais flexível, na qualidade de jovem e também de representante político. Parece-me que, de facto, isto são teorias que poderão passar à prática, que se poderão tornar realidade, ou estamos só ainda no campo da demagogia quase? Antes de mais, bom dia. Assim, o problema como o Domingos falou aqui, o problema da natalidade é um problema que começa por ser um problema demográfico. É um problema que não pode ser enquadrado isoladamente no caso português, é um problema europeu que tem uma incidência mais acentuada no nosso país. Isso deve-se a um conjunto de medidas. E isto vem, por acaso, vem no encadear de todos aqueles debates que temos vindo a ter. No último debate falávamos da segurança social, falámos do emprego, falamos da imigração. Tudo isto são fatores, todos estes debates que tivemos até hoje são fatores que nos levam ao nosso estado atual da fraca taxa de natalidade. É um facto que hoje o estilo de vida é muito diferente daquele que era na década de 60, é um facto que todos os jovens não têm aquela aptidão para ser pai na idade que os nossos pais muitas das vezes tinham, porque se falarmos na década de 50, 60, a idade média para uma mãe ter o primeiro filho situava-se entre os 20 e os 25 anos. E quando hoje temos quase uma década em cima dessa idade, números. 30, 35, isto porque derivado não só à vontade, acredito que não seja só derivado à vontade das pessoas, neste caso do casal, mas sim também todo um conjunto de fatores externos de cariz, muitas das vezes económico, que levam a este suprimento, a ser contidos, porque é uma decisão importante. E acho que hoje, isso também não podemos só criticar, acho que hoje os jovens conseguem ter um planeamento, ou seja, saber aquilo que vão ter, quando vão ter, planear e saber a responsabilidade que advém do nascimento de uma criança. No comum, na linguagem comum, costuma-se dizer que vem o filho depois lá se cria, mas acho que os jovens hoje conseguem ter uma percepção que não é bem assim, ou seja, uma criança acarreta todo um conjunto de responsabilidades que não podem estar de fora. Eu acho que, para interagirmos já nestas políticas, eventuais políticas de incentivo à natalidade, eu acho que mais do que implementarmos medidas de incentivo à natalidade, eu acho que podemos começar por tentar arranjar maneiras de remover os obstáculos a quem quer efetivamente ter filhos. Porque também é um facto que existem muitos obstáculos aos jovens casais que querem ter filhos, começando pelas condições laborais que muitos deles apresentam. Temos hoje conhecimento que
somos jovens, por isso temos isso bem na pele, que as condições de trabalho de hoje não são aquelas que eram há uns tempos atrás. Falamos dos falsos recibos verdes, em que, por exemplo, uma mãe que trabalha com recibos verdes não tem os apoios que outrora teria se tivesse um contrato de vínculo. Obviamente que vai pensar duas vezes, será que será boa ideia partir para a natalidade? Todo esse conjunto de fatores. Isto tem um conjunto de medidas que os sucessivos governos têm tentado implementar, não com muito sucesso, porque continuamos hoje com o mesmo problema que tínhamos, e o problema cada vez está a crescer, porque chegamos a um ponto em que cada vez mais a balança entre os nascimentos e os óbitos está mais dispar, ou seja, conseguem morrer mais pessoas por ano do que aquelas que nascem. Se olharmos para os últimos anos, esse valor é abismal. Passamos de 2010 para um número de nascimentos na ordem dos 100 mil nascimentos. Em 2013 já vamos em 82 mil, cerca de 82 mil nascimentos. Ou seja, a balança de natalidade está cada vez mais desigual relativamente ao número de óbitos que ocorrem. Ou seja, é um problema sério para o país, porque corre-se o risco de não haver a regeneração das gerações. Isto é, o país ser um país cada vez mais velho, o que vai influenciar em todos aqueles assuntos que têm sido debatidos nos últimos debates. A sustentabilidade da segurança social, todos esses assuntos. O próprio Estado Social, porque torna-se, mesmo que estas medidas, todas as medidas que venham a ser implementadas, ou que possam vir a ser implementadas, têm sempre um handicap muito grande. É que eles precisam da população ativa, tem de ser a população ativa que vai apoiar essas medidas. Quando a população ativa cada vez é mais diminuta, torna-se muito inviável as medidas que realmente deveriam ser adotadas. Muito obrigada, Peixoto, pelas tuas palavras. Inês Batista, bom dia, obrigada por estar aqui connosco. Portanto, partindo da ideia do Hugo, basicamente, digamos que, sobretudo, a questão mais economicista é que impera, digamos assim, ou poderá imperar na hora de ter ou não ter filhos. Será que, efetivamente, os nossos pais tinham um contrato de trabalho mais seguro, condições laborais melhores, mais dinheiro, ou somos nós, jovens de hoje, que pensamos duas vezes antes de ter filhos e, se calhar, o nosso modo de vida é também diferente? Olá, muito bom dia a todos. A família é um elemento fundamental da sociedade e é responsabilidade do Estado garantir o direito ao planeamento familiar. E, a meu ver, é inegável que hoje as pessoas vivem melhor, mas têm menos filhos. E ainda que porventura queiram ter mais filhos que aquilo que têm, os números estão longe das famílias numerosas, verdadeiramente numerosas de outros tempos. O controle da natalidade, a transformação do papel da mulher na sociedade e a melhoria das condições de vida têm elevado exigências e elevado os patamares a nível profissional. É preciso que o tema seja colocado na ordem do dia e a sociedade portuguesa acorde. É extremamente necessário que a sociedade portuguesa acorde e reaja, desde cada família, desde cada junta de freguesia, desde cada município, e envolvam parceiros para a promoção da natalidade. Sabemos que não há um caminho linear, que não há um caminho rápido. Entendemos que nenhum de nós pode dizer que não lhe diz respeito. Existem inúmeras medidas que podem ser tomadas a nível da natalidade, como, por exemplo, a nível do eixo político. Devemos pôr a natalidade como ordem do dia. Devemos, a nível da justiça fiscal, existem imensas medidas, como por exemplo a redução da taxa do IRS de 1,5% para um filho e de 2% para 2 filhos, que haja uma revisão do apuramento da dedução da coleta ao IRS e respectivos limites, porque cada filho conta. Existem inúmeras medidas, tanto a nível de solidariedade social, como a nível de educação e responsabilidade e compromisso social, como por exemplo tarifários familiares de águas e resíduos de saneamentos, tempos de férias e a criação de tempos pós-escolas. Por isso, seremos mais exigentes? Talvez, mas isso foi porque os níveis da sociedade elevaram e fizeram com que tenhamos de ser mais exigentes. Mas acho que não podemos pôr isso como primeira ordem. E existem inúmeras medidas que podem ser tomadas e acho que parte de nós, porque este problema não é do outro, do que está ao meu lado, mas parte também de mim. E tem de partir de baixo, tem de partir de nós, porque nós também somos a causa deste problema, ou iremos ser a causa deste problema.
Muito bem, muito obrigada, Inês. Isabel, bom dia também por estar aqui connosco. Portanto, no fundo, o problema tem que partir, ou a solução deste problema tem que partir de cada um de nós. Todos sabemos dele, estamos aparentemente preocupados com isto. Medidas parecem também não faltar, ou sugestões de medidas. E então, porquê é que ainda estamos como estamos, afinal? O que é que será que está a acontecer? Muito bom dia. Sim, de facto, a questão da natalidade é um problema transversal a toda a gente, não é? Afeta toda a sociedade. Sabemos que atualmente existem três fases que definem o nosso país: o empobrecimento, a desigualdade e o envelhecimento, que é fruto da descida da taxa de natalidade. Ora, vou mostrar aqui um bocadinho. A descida da taxa de natalidade foi resultado de duas grandes transformações. A primeira, houve uma passagem de um crescimento natural que era positivo para um crescimento natural que passou a ser negativo. Ou seja, o número de nascimentos passou a ser inferior ao número de óbitos. E depois temos também a passagem também de um saldo migratório positivo para um saldo migratório negativo, que é fruto do facto de imigrantes voltarem às suas terras de origem ou até mesmo fruto da imigração, essencialmente das camadas mais jovens. E como se sabe, isto acarreta sérios riscos, não é? O envelhecimento da população, lá está, impede uma transformação geracional e, aliada a essa, impede também uma modificação na própria mentalidade das pessoas, não é? Não há aqui a tal renovação. E a verdade é que o governo atual tem feito das políticas de natalidade um adorno gentil para a questão social. A questão do governo, que é um adorno social, pelo menos. Sim, exatamente. E a verdade é que o governo tem feito das políticas de natalidade um adorno gentil para um fundo de agressão social que se mantém quase inalterável. Toda a causa disto é as políticas de austeridade. Por exemplo, há um relatório recente do Instituto Nacional de Estatística que nos diz que, nomeadamente nas camadas mais jovens, que a grande razão que os leva a não querer ter filhos é essencialmente as condições económicas más e mesmo a falta de emprego. Por isso, se o governo quer então aumentar a natalidade, então que assuma a sua responsabilidade, que melhore os vínculos laborais, que imponha o direito a todos à saúde, à educação, ao trabalho e, acima de tudo, que proteja os países contra os credores e que permita que a economia cresça, fazendo assim com que o futuro seja mais promissor, algo que até agora não tem sido feito. Muito obrigada, Isabel, por estas palavras também. E pegando precisamente nestas palavras, Domingos não resisto a perguntar o seguinte. Portanto, se bem percebi, a Isabel dizia-nos que, de certa forma, esta descida da natalidade se justifica em grande medida pelas medidas de austeridade. Se vemos que desde os anos 80, sensivelmente, se tem assistido a este decréscimo acentuado, estamos nós então com a austeridade desde os anos 80? Isso é uma pergunta pertinente, não é? Enfim, a austeridade não ajuda à natalidade. Explicar o declínio da natalidade só pelas medidas de austeridade não faz muito sentido, porque os países como a Alemanha e países nórdicos também têm problemas de natalidade. Portanto, há espaço para ações políticas se conseguimos perceber se existe na sociedade portuguesa um desvio entre aquilo que as pessoas querem como família e aquilo que as pessoas têm. E aquilo que se tem verificado é que de facto existe um desvio. Ou seja, o número de filhos que geralmente as famílias desejam ter é de 2,38 filhos por mulher. E depois O ideal é 2,38. O que desejam é 2,31. Está quase lá. E o que esperam ter é 1,78 e o que têm é 1,21. Portanto, existe desvio. Entre o ter e a vontade de ter ou o que é desejável ter, há aqui de facto... Há estes desvios. E, portanto, se há desvios, pode-se aqui implementar uma posição política. Mas, se calhar, a política não resolve tudo.
porque isto parte muito das decisões pessoais. E temos que perguntar às pessoas se acham realmente, se querem ter filhos, se é bom ter filhos. Se acham que... Porque isto, se analisarmos, efetivamente, por faixas etárias, conseguimos ver que os fatores que levam a decidir ter filhos e não ter é completamente diferente. Ou seja, isto não é linear, nem tão pouco nas faixas etárias, nem tão pouco nos espaços temporais da economia. Portanto, por isso é que, primeiro, não tem havido grande vontade política para resolver o problema, mas este problema da natalidade é um problema dinâmico, que muda por ciclos económicos, por ciclos demográficos, tanto que se verificou isso. Nos inícios do século XX havia uma abordagem para explicar o declínio da natalidade. E 30 anos depois houve uma abordagem que contrariou a abordagem à teoria anterior. Portanto, não é fácil delinear políticas. E, geralmente, as soluções políticas que são apresentadas são soluções políticas eleitoralistas e que se pretende que tenham efeito rápido para se traduzir em votos. Mas nesta questão tem que haver persistência e paciência, porque sem isso não se vai conseguir resolver o problema. Há aqui um inquérito que foi feito pela Associação de Famílias Numerosas e que coloca aqui algumas questões que são o seguinte. Portanto, eu gosto particularmente mais dos inquéritos do que propriamente dos relatórios. Porque se vai diretamente àquilo que as pessoas querem e acham sobre o assunto. Porque tem também a pergunta e resposta. Exatamente. É mais... Portanto, aquilo que as pessoas, as mulheres, os pais, consideram mais importante, um fator decisivo para ter filhos ou não ter, é deduzir nos impostos as despesas essenciais dos filhos. Portanto, é aquilo que eles colocam de mais importante. Carga fiscal. A de menos importante é poder ter mais tempo de licença de maternidade. Fala-se muito das licenças de maternidade, esta questão, a questão das relações laborais, que de facto não tem que ser só um sacrifício das famílias, também tem que ser um sacrifício das empresas. E o segundo mais importante, ter um trabalho com tempo para acompanhar os filhos. O terceiro, eu só vou dizer três, receber abono de família 100 euros por mês por filho. Portanto, isto são as três mais importantes. As três menos importantes, poder trabalhar a tempo parcial, portanto, até parecia à primeira vista que seria uma coisa que as pessoas dessem muita importância e não dão nenhuma. E a última é poder optar por ficar em casa recebendo 300 euros por mês e por filho. Portanto, existem as questões financeiras que estão aqui em causa, mas as questões financeiras não produzem os mesmos efeitos quando se passa de um filho para o segundo filho. Ou seja, há de facto um efeito positivo na ajuda financeira de zero para o primeiro, mas essa ajuda financeira não tem efeitos tão positivos do primeiro para o segundo. Depois há outra questão. Esta questão do trabalho, que tem a ver com o custo de oportunidade do trabalho, mas há outro custo que não se tem medido, que é o custo de oportunidade do lazer. Quando se tem um filho, as pessoas não abdicam só parte do orçamento de rendimento da família, que está direcionado naturalmente para os filhos, mas têm um custo de lazer, ou seja, deixam de fazer viagens, ou seja, deixam de... Perdem qualidade de vida, de certa forma. Enfim, daquilo que eles interpretam naquele instante, claro. Qualidade de vida. Depois há aqui uma coisa muito interessante, que é de que forma é que estas medidas mudam de importância em relação à idade. Deduzir os impostos às despesas essenciais dos filhos, de uma faixa etária dos 18 aos 24, que eles consideram muito importante. Muito importante? Mais importante. Isso verifica-se dos 18 aos 24 e até dos 30 aos 34. Considera muito menos importantes isso dos 35 aos 39 e dos 40 aos 44. E depois, a faixa etária já tem a vida mais estabilizada e tal a ideia de deixar os filhos para quando já se estiver bem na vida, e então aí é que é o momento ideal para ter filhos. Isso seria de esperar. E enquanto... Mas, no entanto, dos 45 aos 49 consideram mais importante. Ah, sim? Então, portanto... Por isso é que isto é muito complicado, este tema, porque de facto, efetivamente, varia. É extremamente difícil, porque as prioridades variam de região para região
variam de períodos, ciclos económicos para ciclos económicos e varia de faixa etária para faixa etária. Portanto, a única forma de tentarmos arranjar soluções para isso é atacar cada faixa etária, cada região de forma diferente. E é por isso que, segundo me diz, e eu conheço o presidente da Associação das Famílias Numerosas, e aquilo que ele me disse é que, muito mais do que políticas universais, ou seja, a nível nacional, as melhores políticas são as políticas locais. Porque são elas que conseguem captar melhor, dentro destas faixas etárias, as necessidades e os fatores que influenciam ou que levam a decidirem ter filhos e não ter.